fato é que no caso do oscilador harmônico simples, nós não temos uma função de onda. Nós temos infinitas funções de ondas. Cada função de onda é caracterizada por um número inteiro, n. De forma que psi, a função de onda, vamos colocar aqui o índice n, de x e t, é igual a... Aqui é importante lembrar isso, eu tenho para cada função de onda uma constante de normalização. Vamos daqui a pouco explicar, né, como eu determino essa constante de normalização, mas tenho uma constante vezes um polinômio de Hermite. É claro que agora já estou trabalhando com x, mas se eu fizer a mesma coisa em termos de y, isso continua sendo válido. Hn de x vezes e elevado a y mais y é igual a x sobre alfa ao quadrado. Estou escrevendo agora em termos de x, né? E eu tenho aqui um fator meio também, né? Menos meio de y ao quadrado. X é igual a alfa y, então y é igual a x sobre alfa, vezes e elevado a i vezes en, vamos colocar aqui o sinal menos, en sobre h cortado vezes t. Para cada valor de n, corresponde uma energia. E essa energia, já deduzimos que En é igual a N mais meio vezes H cortado ômega zero, onde ômega zero é igual a raiz quadrada de K sobre M. Então, aqui eu tenho não uma solução, eu tenho um conjunto infinito de soluções, cada solução correspondendo a um valor da energia, a um valor do espectro de energias, né? É claro que uma coisa que interessa muito, por exemplo, né, é a probabilidade de encontrar a partícula num intervalo de valores ΔX. E essa probabilidade, P de x, é igual a módulo de psi de x ao quadrado ΔX. Ora, em primeiro lugar, é importante entender que esta constante de normalização ela é definida de tal forma a que a integral Cn ao quadrado, na verdade poderíamos considerar aqui módulo de Cn ao quadrado, vezes a integral de Hn. Vamos voltar agora para y, para simplificar todas as expressões, né? De forma que eu vou voltar aqui para a coordenada y, Hn de y vezes ao quadrado, já que eu estou falando de um polinômio real, vezes e elevado a menos y ao quadrado sobre 2, mas como eu estou elevando ao quadrado, eu tenho duas vezes isso, portanto, menos y ao quadrado. E isto, integrado sobre todos os valores de y, vai me dar o valor 1, ou tem que ser igual a 1, uma vez que eu encontro a partícula em algum ponto, eu devo encontrá-la. Portanto,
esses coeficientes podem ser obtidos uma vez determinadas essas integrais. São integrais que a gente encontra aí em tabela, tenho aí no texto o valor dessas integrais e, consequentemente, eu posso sempre determinar estes Cn, claro, Cns dependem sempre de n também, né? O fato é que, a partir desta condição, eu determino estes coeficientes Cns, né? Para a gente ir um pouco mais longe, é possível mostrar, né, que estas funções aqui, que nós havíamos chamado apenas de psi-n de x, né, essas funções, elas obedecem a uma condição, uma vez normalizadas, elas obedecem a uma condição de ortogonalidade entre essas funções. Ou seja, a condição de ortogonalidade é que a integral sobre todos os valores de y, de forma que a integral de dy de hn dy hm dy vezes e elevado a menos y2, né, se pode mostrar, a partir da função geratriz, que essas funções são ortogonais. Quer dizer, esta aqui é a função que eu estou chamando de psi-n de y, e essa aqui é a função psi-m de y. Ou seja, essas funções são ortogonais no sentido de que dy, psi-n de y, psi-m de y é essencialmente igual a zero se m for diferente de n, e é claro, como nós sabemos, nós podemos normalizar, elas são iguais a 1 se m for igual a n. Então, são propriedades importantes, né? Eu determino essa constante a partir desta condição de normalização. A gente pode provar, e agora eu tenho que recorrer às funções geratrizes, de que essas funções são ortogonais entre si, né? Isso é muito importante numa expansão da função de onda da maneira mais geral possível. Nós não vamos entrar nessas considerações no momento, né? E finalmente, é importante chamar a atenção para o fato de que os polinômios de Hermite são tais que eles têm, para um valor de n, esses polinômios têm n raízes. E isso é muito importante também. Ou seja, a hn de x igual a zero implica um certo número de valores de x, né? De forma que, para n igual a zero, esse polinômio não tem nenhuma raiz, é claro, a gente vai ver agora. Para n igual a 1 tem uma raiz e assim por diante, né? O fato é que são polinômios de grau n, e cada polinômio de grau n tem n raízes, né? O que significa isso? Vamos olhar aqui, né, uma figura onde eu represento, em primeiro lugar, psi0 de x. Ora, no caso, esse polinômio, ou o polinômio h0 de x, não tem raízes, uma vez que esse polinômio h0 de x é igual a x. Ou melhor, que h0 de x é igual a 1. Consequentemente, não
tem zeros. A consequência é a seguinte: essa função de onda cresce, atinge um valor máximo e depois decresce. O que significa que essa partícula se encontra, no caso em que ela está no estado fundamental, preferencialmente em regiões do espaço próximas da origem. Ora, como é que a gente entende isso? Ora, psi0 de x é igual a e, ou psi0 de y é igual a e elevado a menos y2 dividido por 2. Consequentemente, este é o comportamento da função de onda. É claro que o módulo de psi ao quadrado, que é o que importa para efeito de considerações sobre onde está efetivamente a partícula preferencialmente, mas eu posso fazer a leitura a partir daqui, né? De forma que essa é a forma da função de onda. A função de onda psi1, ela é igual a 2 vezes y, não estou colocando aqui a constante de normalização, né? Falta aqui a constante de normalização, é 2 vezes y vezes e elevado a menos y2 sobre 2. Né? Veja que, neste caso, esta função, né, ela tem um zero que ocorre exatamente para y igual a zero. Portanto, a função de onda se anula na origem. Significa que eu não tenho a menor chance de encontrar a partícula na origem, uma vez que a função de onda se anula. Né? E é claro que nós temos mais chances de encontrar a partícula nessa região aqui e nessa região aqui, porque para analisar onde temos a maior probabilidade de encontrar a partícula, nós devemos elevar psi1 ao quadrado. Né? Eu estou analisando aqui a função de onda, e não a função de onda ao quadrado, mas eu posso ler a partir daqui, né, onde eu tenho mais chance de encontrar a partícula. Finalmente, no caso de psi2, eu tenho esta situação aqui, eu tenho 2 zeros agora, e eu tenho mais chance de encontrar a partícula próxima da origem e nesses pontos aqui. E se eu considerar um caso arbitrário, né, eu vou encontrar sempre uma situação ou situações análogas a essa. Eu tenho, para um polinômio de grau n, eu tenho n zeros, n pontos nos quais eu tenho uma chance nula de encontrar a partícula. Muito bem, isso aqui dá uma visão, na verdade, geral sobre a função de onda e algumas propriedades da função de onda. É claro que, para avançar mais, precisaríamos de estudar em profundidade as propriedades dos polinômios de Hermite.